Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje vamos falar sobre porcentagem e eu vou começar desenvolvendo a importância do cálculo percentual. Tudo bem que eu sei que você já faz de cabeça, que você sente uma facilidade, mas também temos que pensar no todo, né? Tem muita gente que ainda carrega uma dificuldade em porcentagem, então é legal observarmos como é que funciona a mecânica de um cálculo percentual e também identificar algumas situações que poderão favorecer você na hora de calcular um percentual que a princípio você acredita que seja trabalhoso, mas que na verdade é mais simples do que se parece. Tudo bem? Vamos lá então falar sobre cálculo percentual. Dessa vez eu já começo a minha aula com essa tela em branco, tá? Para a gente começar a desenvolver algumas ideias importantes, tá? Então, simbora falar um pouquinho, sobre cálculo percentual. Pessoal, ao falar sobre cálculo percentual, podemos entender que o propósito é calcular o percentual de algum valor. Concorda comigo? Até porque o propósito do cálculo percentual é exatamente esse, tá? E se eu pegar essa declaração e transformar numa sentença matemática genérica, podemos dizer o seguinte, calcular o percentual. Então a gente tem aqui, x% de algum valor que eu vou chamar de y, tá? E eis que surge a importância de você entender a dinâmica do D nesse processo. Quando a gente fala desse D, esse D, ele representa uma operação específica, que é uma operação de multiplicação, tá? Por que uma multiplicação? Porque quando você calcula o percentual de um valor, você está pegando a forma representativa e está multiplicando pelo valor para que você compreenda, de repente, qual o desconto que você vai obter numa compra, se você pagar à vista, ou qual o valor a mais você precisa pagar, se você pagou uma conta em atraso, né? Então, toda vez que aparece o D, o do, o da na matemática, eles representam uma operação de multiplicação. Se porventura aparecesse o por, esse por seria divisão, tá? Se eu faço 10 por 2, é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Tudo bem? Mas aqui no caso de cálculo percentual, a dinâmica ela sempre será essa. Toda vez que aparecer o D na matemática como um todo, esse D ele acaba representando uma multiplicação, tá? Então, quando eu vejo ali, x% dy, é a mesma coisa que x sobre 100 vezes esse y, tá? Por quê, professor? Porque se eu estou falando de x%, isso é uma porcentagem. É a mesma coisa que reescrever a partir de x por 100, tá? O D na matemática representa uma multiplicação, então quando eu falo em x% de y, é a mesma coisa que x por 100 vezes y, tá? Isso vai dar x vezes y, tudo isso dividido pelo 100. Tranquilo? Observação importante, tá? E aí é momento de reflexão. Será que x% de y daria o mesmo resultado que y% de x? Pontinho de interrogação, né? Para melhorar essa reflexão, será que 32,14% de 50 vai dar o mesmo resultado se eu calculasse 50% de 32,14? Será que eu vou ter o mesmo resultado? Pensa aí. E aí, o que você acha, né?
Vou mostrar para você que sim, tá? Que dá no mesmo, que você tem o mesmo resultado. Então, quando você tem um cálculo percentual, se você transferir o símbolo percentual para o outro valor, você ainda assim acaba tendo o mesmo resultado, e eu vou explicar o porquê, tá? Nós acabamos de perceber, e aqui eu vou colocar separado, né, para ficar melhor organizado, a gente acabou de perceber que x% de y é x vezes y sobre 100. Beleza? Agora a gente vai analisar y% de x. Como é que eu montaria essa operação? Bem, y% de x é a mesma coisa que y vezes x sobre 100. Concorda comigo? Até porque y% é y sobre 100. Esse d é uma multiplicação. Então fica y sobre 100 vezes x, que é a mesma coisa que y vezes x sobre 100, tá? Lembrando que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então, quando eu leio y vezes x sobre 100, é a mesma coisa que x vezes y sobre 100. E aí você acaba identificando que realmente eles são rigorosamente iguais, tá? Então, há sim essa igualdade entre x% de y e y% de x. Mas por que eu estou comentando isso com você? É estratégico, tá? Não que sempre você vá aplicar isso, sempre será interessante você aplicar essa iniciativa. Mas a partir do momento em que você tem um cenário que a princípio você acredita ser adverso, que é esse aqui, ó, ter que calcular 32,14% de 50, né? Ter que trabalhar com um percentual quebrado, na verdade, é mais simples do que se parece. Porque 32,14% de 50, se eu pegar esse percentual que está aqui, ó, e transferir para o 50, eu passo a ter 50% de 32,14. E quando eu falo em 50%, isso representa a metade, né? Logo, qual é a metade de 32,14? E aqui você tem que ter muito cuidado, né? Por quê? Porque a metade de 32 é 16. Ali é um número decimal e assim continuará sendo. Só que ali, pessoal, eu tenho que fazer a metade de 0,14. A metade de 0,14 é 0,07, tá? Então fica 16,07. Porque muita gente acha que seria 16,7, mas na verdade não, tá? O correto é 16,07. Então 16,07 corresponde a 50% de 32,14, logo corresponde a 32,14% de 50. O processo que você acreditava que fosse trabalhoso, na verdade ficou muito simples e é importante você guardar esse tipo de estratégia. De vez em quando dá para utilizar e acaba sendo bem interessante, tá? Bem, aqui eu vou colocar alguns outros exemplos, tá? Inclusive, nesse aqui, eu vou listar como exemplo 1. E agora eu venho com um exemplo 2. Nesse exemplo 2, eu vou colocar assim, ó. 30% de 40, tá? Como é que eu calculo 30% de 40? Bom, 30% é uma porcentagem. Então, é a mesma coisa que 30 por 100. Você já sabe que esse D na matemática é uma multiplicação. Então, vezes o 40. Então, ficou 30 por 100 vezes 40. Isso é a mesma coisa que 30 vezes 40 por 100, tá? Corto 2 zeros em cima, com 2 zeros embaixo. Sobra apenas 3 vezes 4.
que dá 12, tá? Então, 30% de 40 é igual a 12. Mas aqui eu vou aproveitar para fazer uma observação, né? Qual observação? É o famoso cálculo dos 10%. O pessoal fala que é macete, mas não é macete coisa alguma, tá? Presta atenção. Quando você decide fazer o cálculo dos 10%, quando você observa 10%, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Certo? Se eu corto um zero em cima e corto um zero embaixo, é a mesma coisa que 1/10. Ou seja, é a 10ª parte de um valor. O que isso significa? Significa que se o valor tiver algum zero, dividir por 10, você corta um zero. E se não houver zero, dividir por 10 é você pegar a vírgula e deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, tá? No caso aqui nós temos 30% de 40. Podemos dizer que 30% é 3 vezes 10%, né? Até porque 10% mais 10% mais 10% dá 30%. Então, 30% é a mesma coisa que 3 vezes 10%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a decisão estratégica de calcular 10% de 40. Quando eu monto a conta 10% de 40, 10% é dividir por 10, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vejo lá o valor que eu quero calcular, que é em cima do 40. Como eu vou pegar o 40 e vou dividir por 10, na prática é cortar um zero. Então, o que sobra já é o resultado, né? 10% de 40 vale 4. Então, esse 10% aqui vai virar 4. 3 vezes 4, está lá 12. Exatamente o resultado que nós havíamos encontrado, tá? Então, o que justifica quem toma a decisão estratégica de fazer o cálculo dos 10%? Calcular 10%, ou você corta um zero, se o valor tiver pelo menos um zero, né? Que foi o caso do 40. Ou então, se não houver zero para você cortar, você desloca a vírgula uma casa à esquerda. Beleza? Que é a mesma coisa que dividir por 10, tá? Cortar um zero é dividir por 10. Deslocar a vírgula uma casa à esquerda também é a mesma coisa que dividir por 10. Tranquilo? Vamos para a nossa última análise, né? Vamos falar agora sobre percentual de um percentual, tá? Vou colocar aqui como exemplo 3. Imagine que eu queira calcular 20% de 30%. Muita gente fica aflita, né? Poxa, mas e agora? Como é que eu faço, né? Como é que eu calculo um percentual de um percentual? E até mesmo complica um pouquinho quando você quer esse resultado em porcentagem, tá? Só que você vai perceber que é mais fácil do que o próprio cálculo percentual em si, né? Basta você colocar em prática a mecânica do cálculo percentual e assim você vai conseguir identificar tranquilamente o seu resultado, tá? 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, ou 20 por 100, né, como preferir. Esse D é uma multiplicação e 30% é 30 por 100. Beleza? Tranquilo? Agora é só resolver, né? De que maneira? Cortando um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Em cima ficou 2 vezes 3, 6. Embaixo ficou 10 vezes 10, 100.
6 por 100 é a mesma coisa que 6%. Prontinho. Então, 20% de 30% é a mesma coisa que 6%. Ou, se preferir, 0,06. Caso você queira, né, transformar aquele valor percentual para a sua forma unitária correspondente. Beleza, gente? A gente está ficando por aqui, então, com mais uma aula. Muito obrigado pela sua companhia, bons estudos e até a próxima.